O paraíso na Terra é possível, mas depende muito do nosso despertar. E esse despertar, ele só pode acontecer através do seu livre-arbítrio, do seu dizer sim, isso é possível. Aquela fé, né, que muita gente já perdeu no amor, aquela fé que muita gente já perdeu na solução, ou no acreditar no invisível. Porque o invisível, essa magia do invisível, ele só acontece quando nós, através do nosso livre-arbítrio, nos predispomos a ver, a enxergar e a vivenciar. Então a gente está tão inserido no sofrimento, nós estamos tanto na boa consciência familiar, que significa tudo que meus familiares vivenciaram de dor, eu também vivencio. Né? Isso é uma postura de um amor cego, que o Bert Hellinger também descobriu, né, através da constelação, mas essa fé cega prejudica muito a nossa vida. Então, é um curso de cura, gente, porque quando a gente deixa o amor fluir, a nossa vida cura. A nossa vida se cura em muitos aspectos. No aspecto financeiro, no aspecto emocional, no aspecto profissional. É justamente a gente se direcionar em relação a essa frequência vibracional de amor, né, que todos nós podemos vivenciar o tempo inteiro. Muita gente desacredita disso, muita gente acha que isso é utopia, mas isso é uma trajetória, um caminhar que é só seu. Se você decide fazer isso, você vai começar a ver os benefícios da sua vida. Então hoje eu quero falar de uma das distorções e que de alguma forma acabam ajudando às vezes o casamento. A traição acontece por muitos motivos, né? Então, por que às vezes a gente se sente com vontade de conhecer uma outra pessoa, quando a gente se depara com uma outra pessoa e nós, de repente, falamos: puxa, essa pessoa me atrai, mas eu tenho um relacionamento, o que será que está acontecendo? Se você de fato tivesse consciência, né? Qualquer pessoa que tivesse consciência não precisaria trair. Mas muita gente não trai por achar que traição é pecado. E daí vai do 8 para o 80, né? Do julgamento e da condenação por aquela vontade de fazer isso. Então, quando esses dois pêndulos, né, eles se chocam, alguma coisa surge. Então, toda vez que existe algo que nos tira do natural, né? O natural é a gente vivenciar realmente um amor de alma. Mas quando nós não estamos nesse amor de alma, obviamente muitas coisas acontecem no percurso. Mesmo que a gente esteja com esse amor de alma, muitas coisas acontecem nesse percurso. E nesse percurso, porque somos dois seres vivos, ainda em desenvolvimento, voltando, né, para nossa luz, então nós vamos analisar o que tem aí por trás, né, disso tudo. Por que eu tive vontade de trair, eu tenho vontade de trair, por que a pessoa que está comigo se sente atraído ou atraído por outras pessoas. Então não adianta negar que isso nunca aconteceu, ou que isso jamais vai acontecer, ou que isso não é natural e que não acontece. Isso acontece. Mas existem muitos fatores por trás disso que nos levam a um crescimento no casamento. E quando a gente está desperto, então nós vamos olhar para isso. Se a gente se sente atraído por uma pessoa, por que essa pessoa me atrai? O que está acontecendo comigo internamente, ou o que está acontecendo no meu casamento para eu me sentir atraído por essa pessoa? E vice-versa, gente. A outra pessoa que está conosco também pode sentir a mesma coisa. Mas se ela também consegue ter consciência, não só como uma criança que o pai diz, não pode, e a criança fala, tá bom, mas não pode por quê? Né? Daí vem de novo outra tentação, não pode por quê? Então não é pode ou não pode,
é o que está acontecendo quando eu olho para essa pessoa, quando eu sinto a necessidade de trair. O que está acontecendo comigo? Né? Será que eu tenho uma ganância, né, de querer ter todo mundo? Será que eu, de alguma forma, ainda não me sinto no mesmo nível de troca com a minha parceira ou com o meu parceiro? Então, por exemplo, quando existe um desequilíbrio muito grande em relação a algo dentro do relacionamento, como, por exemplo, essa pessoa tem um nível social muito maior. Então, se essa pessoa tem esse nível social muito maior, o outro vai buscar alguém do mesmo nível social. Quando isso não é compreendido, então não é que não possa haver um nível social diferente, mas quando isso não é trabalhado, então o outro se sente mais à vontade com alguém do nível social dele. Então, se eu não me sinto feliz sexualmente com alguém, eu vou encontrar alguém que eu encontro essa paridade, essa felicidade sexual. Mas o que impede meu relacionamento de entrar na sexualidade? Ou o que me impede de me equiparar socialmente com o outro? O que me impede de me equiparar intelectualmente? Então, quando algo dentro do casamento não pode se equiparar, o outro busca alguém para se sentir mais à vontade, né? Então, essa é uma das coisas que acontecem a traição. E daí essa traição, ela ajuda o outro a compreender. Eu não estou dizendo que é para trair, gente, mas eu estou dizendo que isso, quando acontece, muitas vezes ajuda o casamento a se manter. Só que a gente precisa ir por esse caminho. Às vezes é necessário porque não tem outra opção. O outro não quer ouvir, o outro não quer se trabalhar, o outro não quer absolutamente crescer. E daí eu me pergunto, o outro no fundo me pede para que eu me complemente, então com outra pessoa. Toda traição tem a ver com as duas partes, nunca com uma parte só. Então, essa dinâmica oculta, ela pode ser trabalhada quando você tem consciência. E quando, através dessa consciência, você não precisa se submeter à traição, a trair, para que o outro te enxergue. Então, você pode querer trair também, às vezes até para ter certeza se o que você quer é essa outra pessoa, né? Mas a gente precisa chegar na dor da traição. Então, todos esses assuntos, gente, são assuntos importantes da gente olhar, inclusive as dinâmicas ocultas em relação ao nosso sistema familiar de traição. Então, muitas vezes o pai foi traidor e a mãe a vítima. Então, a mãe fala tão mal do pai para a filha ou para o filho, que o filho, como uma forma de incluir o pai com os seus defeitos, tomou partido da mãe, mas como uma forma de incluir o pai, se torna igual a ele, né? Porque a mãe não permite. E até no meu curso tem uma meditação, né, que eu faço justamente para o pai e a mãe, para a mãe entregar o filho para o pai e para o pai entregar o filho para a mãe, para que nós, como filhos, tenhamos liberdade de amar as duas partes imperfeitas, que são os nossos pais, e são perfeitos. São humanos, imperfeitos e perfeitos para a nossa existência, para o nosso aprendizado e para tudo na nossa vida, certo?